Zé Luiz, eu queria falar com você com relação ao campo. Como é que está a relação do sindicato rural? A questão tem também vocês também têm a questão da agricultura familiar. E hoje qual é a realidade do povo trabalhador do campo? Como é que está a situação? Se está caminhando? Vai ter agora uma campanha salarial, é isso? Fala pra Bem, gente. Luiz, mais uma vez te agradece mesmo a nosso Deus, né? Por tudo, por esse espaço, por essa oportunidade que ele tem nos otorgados. Agradecemos aqui a Rádio Santana por esse espaço que tem dado ao Sindicato de Trabalhadores Assalariados Rurais, né? Agradecer aos ouvintes, devo agradecer a todos os trabalhadores assalariados rurais, né? Também do município de Ribeirão. E nós temos um desafio, Luiz, um desafio hoje na nossa categoria, que desde da reforma previdenciária, desde a reforma trabalhista, que o trabalhador foi prejudicado com aquelas reformas que foi feita nos governos passados, né? Então, o trabalhador tem um desafio, né? O sindicato tem um desafio muito grande, né? Pois cada ano nós temos uma convenção coletiva, né? Que ela é renovada de ano em anos, né? Essa convenção onde nós iremos, junto aos patronais do Ministério do Trabalho, representar e buscar o melhor para o trabalhador rurais. Referente à agricultura familiar, estamos juntos nessa luta, mas tem o Sindicato da Agricultura Familiar, que estamos todos juntos, né? Mas ele representa outra categoria, que ele representa outra diretoria. E mas nós, os assalariados, né, se somam junto a ele. Mas como representantes, nós estamos com os assalariados rurais do município. Já referente à agricultura familiar, é outra diretoria junto a nós nessa luta, que representa essa categoria. Sim, estamos agora na Entre Safra, né? Na Entre Safra, após terminar a safra de 2020 e 25 a 26, entramos agora num período de Entre Safra, onde nós estamos aí pró de uma programação do cadastramento do chapéu de palha, que será realizado agora a partir do dia 11, aqui no município de 18, né? 18 de maio, no sindicato, até o dia 22. É uma luta que veio desde de Arraiz, né? Depois, passando o tempo sem esse benefício, veio Eduardo Campos e retomou. E hoje estamos na luta aí. Ampliemos mais a Federação dos Assalariados junto aos sindicatos, né? Antes era 4 meses, nós ampliamos para 5 meses, né? Então, esse cadastramento vai ser realizado a partir do dia 18 do mês de maio. E referente, Luiz, a campanha salarial ainda tem espaço ainda, né? Tem mais junho e julho. Aí no mês de julho se começa a articulação, federação e sindicato para preparar nossa pauta para enfrentar o patronal no mês de outubro. Muito bem. Reginaldo, nessa perspectiva do que Zé Luiz falou, os programas sociais da Entre Safra está garantido. O chapéu de palha, houve aumento ou diminuição de pessoas que vão ter acesso, trabalhadores? Como é que está essa relação? Porque me parece que houve um ano que havia uma preocupação do governo estadual não dar a mesma quantidade vamos dizer, cada sindicato ter um número X de pessoas para cadastrar. Como é que está esse processo do chapéu de palha? Seu Luiz, mais uma vez, bom dia. Senhor, quero começar agradecendo a Deus, né, por esta oportunidade e agradecendo a todos os ouvintes, os trabalhadores assalariados rurais do nosso município. Está garantido ao trabalhador, referente, como já falou, o programa Chapéu de Palha, né? A gente tivemos desde o ano passado, a gente tivemos um aumento, né? Como já falou o presidente José Luiz, né? A qual a gente teve um aumento de 38%, né? No valor, que era de R$ 273 e passou a ser 380 a cada parcela, né? E a gente passamos de 4 parcelas para 5 parcelas, né? E a quantidade de trabalhador, aí depende dos trabalhadores que eles ficaram sem o seu emprego, né? Após terminar a safra 25-26, né? Aos anos anteriores, a gente tinha um número maior, chegou um cadastramento até 1.300 e poucas pessoas.
mas desses 2 anos para cá deu uma caída, porque as empresas ficou com muitas pessoas contratadas que ficou no quadro já preparando para a próxima safra. Né? Aí o ano passado deu uma caída aí, acho que a gente cadastrou 600 e poucas pessoas, e eu acho que o ano 24, 25 foi um cadastramento de 500 e poucas pessoas, né? Esse ano nós temos uma expectativa de aumentar mais o cadastramento, né? Mais pessoas. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores, Moisés, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Zé Luiz, juntamente com o Reginaldo. O programa de hoje ele tem esse objetivo de falar sobre o mundo do trabalho. E dia 1º de maio foi semana passada, mas eu acho que todo dia é dia do trabalhador, não é só 1º de maio, é uma forma de uma data comemorativa. E assim, Moisés, voltando aqui para a cidade, o servidor, nós pessoas com deficiência, o segmento, muitas vezes sentem a falta de uma coisa que eu não sei se vocês têm falado ou têm pensado nisso. Uma pessoa surda, por exemplo, vai num posto de saúde para ser atendido com uma consulta, e muitas vezes ela surda, se não tiver uma pessoa capacitada, não falo só de saúde, mas eu falo em todos os atendimentos de política pública, se não tiver funcionários preparados, em Libras, por exemplo, isso é um fato bem concreto, que possa se comunicar com aquela pessoa que vai se consultar, por exemplo, ou vai na prefeitura atrás de uma informação, é difícil. Existe alguma preocupação do sindicato, junto ao município, de capacitar os servidores para que tenha acesso, acessibilidade para uma pessoa com deficiência? Existe essa preocupação, essa pauta? Sim, Luiz, sempre existiu e existe. Se você vê as minhas reivindicações aí na Rádio Santana, como eu já falei, eu já tenho solicitado bastante. É o caso do plano de carga e carreira. Como eu disse a você, que nós temos muita gente preparada hoje. Hoje o que o município faz é pegar alguns professores na área do pessoal que é autista e tem outras deficiências. Eles têm alguns professores que recebem 20% e ainda sofrem, que quando tiram uma férias e às vezes uma licença, eles querem suspender esses direitos. Então é por isso que o sindicato tem essa preocupação, que eles façam um plano de carga e carreira e capacite essas pessoas para que eles fiquem de direito e de fato tendo, para que possam trabalhar mais tranquilo, com mais vontade, com garra, porque hoje, graças a Deus, no nosso município nós temos tantos professores capacitados como outras pessoas em outras funções capacitadas. É a questão da gestão querer fazer. É como você estava conversando comigo agora há pouco sobre o plano diretor do nosso município, que é uma coisa muito importante e tem que botar em prática. Não só é fazer reunião e ficar no papel, não. A coisa tem que acontecer. Ribeirão hoje é uma cidade muito movimentada, com um número de gente suficiente. Nós temos que ter calçadas preparadas para isso, rua preparada para isso, as escolas também. E o sindicato se preocupa muito com isso. O que também, eu sempre peço o apoio da Câmara, para que a Câmara, que tem 13 vereadores na cidade como Ribeirão, tem que andar e ver a situação no nosso município, para que venha nos ajudar. E o sindicato faz a parte dele com os servidores. E a Câmara tem que exigir também isso aí. Que a Câmara é o órgão fiscalizador do município, é quem legisla o município. Então, é muito importante que o município venha capacitar servidores para trabalharem nessa função com pessoas deficientes, Luiz. Uhum. Pois é, Moisés e Zé Luiz, a gente sabe, existe um estatuto, você deve saber, Moisés, aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Marcelo Maranhão. Exatamente. É o Estatuto Municipal de Ribeirão. A cidade de Ribeirão tem um estatuto, uma lei aqui, nossa, para isso. Existem, inclusive, vários artigos que falam justamente sobre o que você acabou de dizer. Acessibilidade, a saúde, a educação, a assistência social. Há uma necessidade muito grande de valorizar, de dar atenção a quem precisa de forma adaptada. Verdade. Outra coisa, mas eu queria ouvir sua opinião com relação... Quando você fala PCC, Plano de Cargos e Carreira, que não vem... A quem de fato cabe a iniciativa de botar para frente esse PCC e que ele venha de fato a contemplar os trabalhadores municipais, os servidores públicos, por exemplo? Cabe ao prefeito.
porque nós já temos uma lei orgânica do município, nós temos um estatuto do servidor que fala muito bem disso aí, do plano de carga e carreira de todos os servidores. Você sabe que depois de um concurso público, depois de empossado, até depois de 12 meses, já pode fazer o plano de carga e carreira. Se não funciona no município é porque a gestão não quer fazer. Mas se quiser fazer... Eu tenho outro exemplo aí. Nós temos aí na área de educação os professores. Nós conseguimos na gestão de Sr. Marcelo, que já vinha desde 2011 brigando sobre as 38 horas aula, estão pagando, mas com aula excedente. Repare, quando chega no mês de dezembro que o professor vai tirar uma férias para janeiro, eles querem suspender. Todo mundo é uma briga. E por que não incorporar? Não é direito adquirido? Vamos incorporar as 38 horas aula, porque não existe mais professor de 150. Entendeu? É feito, no caso das meninas que elas cuidam de crianças especiais, essa semana mesmo fui recebido por uma professora, ela querendo tirar a licença-prêmio e dizendo: Moisés, será que eu vou perder os 20%? Digo, não, porque no artigo 100 da Lei Orgânica do Município e do Estatuto é bem claro, quando você tirou a licença para gozar, você tem que sair com toda a sua vantagem, tudo aquilo que é direito. Mas até isso eles querem fazer, é tirar. Quer dizer, o professor trabalhou a vida toda se dedicando. No momento que é para ele gozar uma licença, vai tirar 20% do salário, que ele fez aquilo a vida toda. Então, as férias, eu brigo. Hoje mesmo já recebi servidor da guarda que vai tirar 30 dias de férias, querem cortar o adicional, o risco de vida. Porque eu até disse lá, o que vocês podem suspender é hora extra, agora adicional noturno, risco de vida é direito adquirido. Então, Luiz, nós temos esse problema. E sobre esse plano diretor de plano de carga e carreira, cabe à gestão chamar o presidente da Câmara, chamar os vereadores e vamos fazer isso aqui. E fazer. Quando quer, eles fazem. Quando eles querem, fazem. É só querer. Muito bem. Zé Luiz e Reginaldo, o campo ele tem algumas especificidades. Por exemplo, quando se fala do assalariado, é mais a cana-de-açúcar, não é isso? É o trabalhador dos engenhos, que tem a usina e que faz todo esse processo de produção. Com relação a alimento, a agricultura familiar, como é que está? Você poderia responder, Zé Luiz? Como é que está o escoamento da produção que Ribeirão faz aqui em diversas propriedades, parcelas? Está bem, então como é que está essa possibilidade de garantir, não só para a feira, mas para a Ceasa, para onde vai esses alimentos? Essa estrutura que o município, o estado, não sei como funciona, tem dado, é o suficiente? Precisa melhorar mais? Eu queria que vocês dissessem para a gente isso. Luiz, são essas informações que até 2015 a gente acompanhava esse trabalhador rurais, referente à agricultura familiar. Depois que, por ordem, né, veio a nível nacional, ter que cada representante representar, por exemplo, o assalariado, nós representava a mesma categoria, o assalariados e o agricultor familiar. Então, até 2015 a gente acompanhava mais de perto. Depois que foi criado um sindicato de assalariado, que somos nós, né, e então aí ficou agora como representante dos agricultores familiar uma nova diretoria. Então, essa informação maior, né, tem sim essa articulação e essa informação referente a essas alimentações referente ao município, mas com detalhamento melhor que vai informar deveria ser o sindicato, a presidente do Sindicato de Agricultura Familiar. E os assalariados, como é que está, por exemplo, além da campanha salarial que se faz a partir de julho, né, que vocês iniciam o processo, e agora como ele tem se dado com a entre-safra? Tá aí o chapéu de palha que foi falado agora. Existe alguma ação no sentido de apoiar esse trabalhador que está parado porque não tem a cana para trabalhar, para cortar ou coisa parecida? E como é que está trabalhando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão na perspectiva de garantir direitos, que está aí o Congresso Nacional com muitas dificuldades até de aprovar algumas coisas que o governo tem mandado para o Congresso? A gente tem que falar sobre isso. Mas aqui na nossa região, o estado de Pernambuco tem ajudado nesse sentido. Zé Luiz e Reginaldo, eu queria que vocês falassem para a gente a realidade nesse sentido. Zé Luiz, no período da entre-safra, a gente tem
edificado alguns direitos, mas infelizmente a gente não teve muito êxito, né? A gente já fizemos várias petições de cesta básica para que pudesse ajudar tanto do governo municipal como a nível estadual também, né? Mas até agora a gente não tivemos nenhum retorno de uma coisa positiva, né? E isso aí preocupa muito a gente também, que os nossos trabalhadores, eles, infelizmente, têm o chapéu de palha, graças a Deus é pouco, mas ajuda, né? Mas tem o período que a safra parou, aí ele fica sem esse recurso, né? Até o cadastramento, né? Então a gente temos essa dificuldade de alguns recursos para atender melhor os nossos trabalhadores. Muito bem. Zé Luiz, também no campo, quando um trabalhador ele adoece, ele tem um AVC, ele fica incapacitado de trabalhar, como tem sido a assistência à saúde desse trabalhador, que acontece sempre? Acidente de trabalho, um próprio AVC, doenças que fazem com que uma pessoa que trabalha no campo, ela não tenha mais condições de trabalhar e muitas vezes precisa de tratamento. Como é que tem sido essa assistência a esses trabalhadores? Luiz e a todos que estão ouvindo a Rádio Santana, primeiro ele é assalariado e por direito ele trabalha na empresa, né? Após que um trabalhador chega nessa situação de incapacidade de trabalhar, ele tem aí seus 15 dias por lei, né, do trabalhador e dali a seguir, então, será encaminhado esse trabalhador para a Previdência. Então, a gente acompanha esse trabalhador, entendeu? Hoje a dificuldade está muito grande, desde que, depois dessa reforma previdenciária, era um trabalhador que ele, nos tempos passados, mais tardar era 45 dias, o trabalhador já estava com o seu benefício garantido. Depois da reforma previdenciária, hoje leva até 4 meses. O trabalhador fica aguardando em sistemas, entendeu? Então, mas a gente tem acompanhado esses trabalhadores, né, articulado junto também à empresa, né, e para que o trabalhador não fique desassistido do seu direito. Então, ele é caminhado à Previdência, o sindicato acompanha esse trabalhador também, algumas solicitações junto à empresa, e para que esse trabalhador, ele, nesse período de incapacidade de trabalhar, ele possa ter seu direito garantido. Muito bem. Moisés, voltando aqui para a nossa Sindicato de Servidores Públicos, hoje há uma preocupação muito grande na questão não só de garantir direitos, como também ter a certeza de que, tanto para aposentar, para entrar com seus papéis, aquela coisa toda, o tempo de serviço. Como o sindicato tem acompanhado o processo de aposentadorias e de garantir direitos a essas pessoas que deram a vida toda trabalhando? Luiz, no caso nosso é diferente dos companheiros aí, que a previdência dele é social, a nossa é privada, né? Entendeu? E tem as suas vantagens e desvantagens, mas pelo menos o servidor municipal hoje, ele quando se aposenta, ele leva todos aqueles seus direitos. Da entrada aqui mesmo no recurso humano, vai para o tribunal, homologa, tá entendendo? Houve essas mudanças, né, no caso da educação e no caso das outras categorias, porque você vê o servidor da educação, ele se aposentava com 25 anos de trabalho e 50 anos de idade. Hoje, mulher vai para 57 e homem vai para 62, esses que entraram agora. Tá vendo? E os outros, você sabe que tem um pedágio, né? Tem uns que estão se aposentando já com 52, outros vem, cada ano tem um pedágio, vem acompanhando, que apesar de ser uma previdência privada, que é o nosso Ribeirão Prev, mas eles acompanham o regime geral da previdência. Quando essa previdência veio, ela veio para geral, que para colocar algum benefício para o servidor é difícil, mas quando é para tirar é ligeiro. Você viu que hoje o pessoal não se aposenta, se encosta, né? Porque vai pagar o resto da vida, depois da reforma da Previdência do Jair Messias Bolsonaro aí. Porque para ele o trabalhador não se aposenta, se encosta. Você vai pagar a Previdência pro resto da vida. Eu aqui, com muita briga, com muita luta, eu consegui em 2021, com o prefeito Marcelo Maranhão, reivindiquei da Câmara, nós tivemos reunião na Câmara, para que não colocasse, porque o pessoal que é assalariado, eles têm o quinquênio, alguns têm insalubridade, o risco de vida, e não tem aquele incentivo que eu já falei aqui do início, um plano de carga e carreira para que melhorasse. Nós temos motorista que
é auxiliar de serviços gerais ainda. Nós temos professor auxiliar de serviços gerais, com portaria, com tudo, quando chega na hora de se aposentar, aquela agonia, tá entendendo? Eu estou com um problema aí com alguns professores e com alguns servidores que deram a sua vida trabalhando. Teve gente que eu disse, não se aposente. A gente vai fazer a suspensão do abono de permanência, porque se você se aposentar, você vai pagar. E se eu suspender teu abono de permanência, tu pelo menos vai ficar aí recebendo, tu vai suspender o abono e vai ficar recebendo o teu integral. Se tu se aposentar, tu vai pagar. Como eu disse, em 2021, com muita batalha, nós conseguimos derrubar de 14% para 5% quem ganhava acima de R$ 1.900. Eles iam pagar 14 quando se aposentar, hoje paga 5. E quem ganhava abaixo de 1.900 seria isento. Mas eu pedi tanto ao presidente da Câmara na época que transformasse isso em percentuais. Ele esqueceu que um dia ele ia se aposentar e os demais, né? Que ele hoje não é funcionário, mas ele é pensionista. Não deixa de ser um funcionário, ele é pensionista. Ele hoje está sentindo na pele já, como alguns que saíram do poder. Que na época que esse pessoal está no poder, parece que esquece, parece que é vitalício aquilo ali. Não se lembra do amanhã. E não fizeram isso. E hoje até nossos servidores que ganhavam na época, o salário era 1.100, foi beneficiado mais de 547 servidores, que hoje estão voltando a pagar novamente a Previdência. Porque o salário hoje é 1.621, nós temos mais um percentual de 10% na categoria, que foi uma luta nossa do sindicato, e tem os quinquênios, outros têm risco de vida e insalubridade, aí passa de 1.900, aí está todo mundo pagando, Luiz, a Previdência hoje. Infelizmente é isso, mas nós também estamos passando por esse processo que o pessoal do INSS também passou com a reforma da Previdência. O professor que se aposentava com 25 anos de trabalho e 50, passou para 57, e mulher, e o homem para 62. E as outras categorias para 65. Entendeu? Existe esse mesmo problema, mas no caso de adoecer, isso, aquilo, outro, é mais fácil a gente controlar aqui do que vocês lá no INSS, porque a Previdência é própria, a gente manda um documento e direto com o recurso humano aqui no município fica mais fácil, o trabalhador não tem esse sofrimento não, viu? Muito bem. A gente está conversando aqui com os sindicatos do campo e da cidade, para você, ouvinte da nossa Santana FM, falando sobre essas preocupações, tanto eles que representam os trabalhadores das duas áreas. Zé Luiz e Reginaldo, vocês agora vão passar por um processo de eleição no mês de maio. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque não só para convocar o povo para votar, obviamente, no processo eleitoral democrático, eu queria, Zé Luiz, que você falasse da eleição do sindicato que vai acontecer agora no mês de maio. Muito bem, Luiz. Sempre quando nós chegamos nesse espaço, hoje nós estamos aqui, a gente agradece mesmo, eu falei ao nosso Deus, porque chegar no espaço que chegamos. E nós estamos, Luiz, essa diretoria, estamos afindando mais um mandato que a gente, quando chega em mandato, a gente vai recordar e cimente. Qual o balanço que você faz da sua gestão, desse mandato? Da minha gestão, junto à diretoria, a gente tem trabalhado, se esforçado para fazer o melhor. Um balanço de fazer melhor atender o trabalhador, representar bem o trabalhador. Estamos aí já no véspera de uma eleição, né? Estamos um balanço, podemos dizer que positivo, porque foi publicado o edital de convocação para a Assembleia, fazemos uma Assembleia, né, bem participativa, né, e articulamos bem esse processo de composição. Então, é uma gestão de unidade e de compromisso com o trabalhador. Então, nós estamos aí dia 17, se Deus quiser, estamos tendo mais uma eleição, renovação do nosso mandato, uma chapa única, e todo trabalhador, em gozo do seu direito de votar, né, no dia 17, pode comparecer ao sindicato, né? O sindicato a partir das 8 horas, né, ele no seu gozo de direito de votar, de seu direito,
com seu documento de identificação e com certeza vamos lá ter esse dia, finando mais um mandato junto à diretoria e os trabalhadores dessa área do município de Ribeirão. Pois é, eu não sei se eu posso adiantar, Zé Luiz, mas o nosso futuro presidente está aqui, chapa única, é Reginaldo. Reginaldo, você tem uma missão, tem um legado aí para dar continuidade. Eu queria saber de você o que é que você está esperando dessa nova tarefa, digamos assim, para você. Seu Luiz, a gente vem com o trabalho, me ingressei no movimento sindical desde o ano de 96. Mesmo sendo trabalhador rural lá no campo, cortando cana, no caso eu estou já entrando nos 42 anos de carteira assinada ali em Cucaú, né, e 8 anos que eu estou em Engenho Campanha, era Cachoeira Bela, Campanha, que ficou quando foi, né, então venho trabalhando desde aquela época e comecei como animador de base lá no engenho. Animador de base é aquela pessoa que está lá na comunidade, convocando as pessoas para uma reunião, animando na reunião de base que tem, convocando para reuniões sindicais, né? E em 2010 eu entrei na composição como conselho fiscal. Conselho fiscal é aquele que fiscaliza as mensalidades, aquilo que entra, aquilo que sai, entendeu? E ali em 2018 aí eu já entrei como diretor, né? Então já fui como diretor financeiro ali do Sindicato de Ribeirão e fomos até 2022, teve uma outra eleição, a reeleição, e estamos findando ela agora em 2026. E nessa eleição agora, 2026, né, eu estou compondo a chapa, né, encabeçando como presidente. O senhor perguntou a Zé Luiz como ele avaliava o trabalho. Assim, a gente tem mostrado feito um trabalho, né, no campo com os trabalhadores, que a gente não avalia a gente mesmo, entendeu? Mas é o trabalhador, né? Como disse o companheiro, a gente tivemos reuniões, né? Tivemos aí os editais que a gente botou, tivemos no dia 8 de fevereiro a reunião, né, já para escolher a comissão eleitoral, tivemos a reunião e espalhamos e teve os edital todo, ficamos esperando até o momento que alguém quisesse, né, compor uma chapa também para concorrer, mas não chegou ninguém. Então a gente consolidou uma chapa única, entendeu? Então assim, isso é o resultado, né? Isso é a avaliação que a gente vê. Por quê? Né? Às vezes a gente conversa com os trabalhadores e ele pergunta quem é que vai estar contra vocês. A gente diz, não, é chapa única. Então os trabalhadores dizem assim, quem é que vai entrar? Né? Porque o que vocês fazem, né? Então a gente, foi 8 anos que eu estou findando como secretário de Finanças e é um trabalho agora que eu vou começar, né, como presidente. A gente tem a eleição agora dia 17, próximo dia 17. E em julho a gente está tendo a posse. E daí para frente eu espero fazer o mesmo trabalho que a gente tem feito até agora, durante esse tempo, né? E trabalhar a benefício do trabalhador. Aquilo que a gente puder fazer, eu não vou dizer assim, não, eu vou fazer mais do que eu fiz esses 8 anos, não. A gente depende também daquilo, do recurso, aquilo que vem, né? A gente tem a nossa previsão que a gente faz, mas é um trabalho que não é o presidente, não é o secretário de Finanças, não é o vice-presidente, não é o secretário-geral. É um conjunto, é 4 diretores que a gente trabalha de uma forma de união, né? Zé Luiz, ele diz, irmão Reginaldo, assim, 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 viu? Eu digo, certo. Fabiano, assim, assim. Gilvan, a mesma coisa. Tudo a gente trabalha de uma forma para depois não estar aquela bola de neve, né? Então a gente trabalha de uma forma em conjunto para o melhor andamento da entidade. Muito bem. Eu queria, antes de passar para Moisés, já fazer a última pergunta que você responde, mas depois os companheiros aqui do Sindicato Rural. Nós estamos vivendo um ano de eleições, 2026, a gente não pode negar essa realidade. E vocês são responsáveis por uma coisa muito séria, que são participantes de um movimento sindical, onde tem trabalhadores que são os mais prejudicados ou não, dependendo da nossa escolha. Nós temos um Congresso que agora recentemente tomou algumas decisões, um Congresso, o Senado Federal, e nós sabemos, não vou repetir, todo mundo que está nos ouvindo sabe, a questão da dosimetria, a questão de outra não aprovação de um nome aí para o Supremo, que isso tem toda uma realidade.
Nós temos dois projetos políticos hoje no Brasil, um que defende o trabalhador, que tenta garantir o melhor para a classe trabalhadora, e tem um outro projeto que, pelo que diz, está se apresentando, não é tão a favor de garantir esses direitos. Eu lhes pergunto, tanto a Moisés como a Zé Luiz e Reginaldo, qual é a orientação que vocês têm para garantir nesse país, nesse estado, nesse município, uma melhor escolha para o trabalhador no que vem pela frente a partir dessa eleição de 2026? Eu queria começar com Moisés. Olha aí, a coisa não é fácil, como a gente está vendo aí. O povo tem que saber o que já passaram agora com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. E eu vou ser jogo aberto aqui. Eu nunca vi rico gostar de pobre. E parece que quando o pobre tem uma oportunidade, eles querem cortar. Entendeu? Hoje nós temos um governo que está aí criando vários institutos federais, dando oportunidade aos trabalhadores. Então, eu falo da educação até a área de saúde. Porque perfeito só Deus. Perfeito só Deus. Mas ele tem tentado da melhor forma beneficiar o trabalhador. E nós temos um Congresso e um Senado que não é favorável. Tudo que faz é em troca de alguma coisa. E está aí a situação. Mas, como diz, é a democracia. O pessoal tem que analisar, estudar e avaliar. E ver as coisas, porque voto tem consequências. Como se diz, se você pega 100 e depois fica sem nada. Então, eu sempre digo ao pessoal, analise em quem vocês vão votarem. Vejam as pessoas que lutam realmente por o direito de vocês. Eu tenho um candidato que eu já votei e hoje não voto mais. Porque eu esperava uma coisa daquele candidato e aquele candidato não apresentou. Então, o trabalhador ele tem que ver. Nós temos uma eleição para senadores, para deputado estadual e federais, e presidente da República e governador. A coisa é séria. Se o trabalhador não parar para pensar e votar pela emoção, vai sofrer no futuro, Luiz. Porque hoje os canais de televisão, as redes sociais, criam imagem de algumas coisas e mentem muito. Principalmente no celular, o pessoal entra nas redes sociais. É melhor assistir um repórter na televisão do que estar vendo tudo nas redes sociais. Criam muitas coisas, embelezam muitas coisas. Então, gente, como eu digo, voto é coisa séria. E vejam que vão votar realmente para não sofrer depois. Muito bem. Zé Luiz, a sua impressão sobre esse momento político que o Brasil está passando? E sobre esse momento político, já que o voto né? Estamos num país democrático, né? O eleitor, né? O trabalhador, ele tem que ver, né? O candidato que soma com a sua pauta. Né? Inclusive, nós estamos no mês de maio hoje. Nós estamos no mês de maio, onde se comemora o dia do trabalhador. 1º de maio, é um dia histórico, né? Que não só marca um feriado nacional no Brasil, mas é um dia histórico onde o trabalhador lutaram por lutas, por direitos que não tinham direito. Inclusive, as horas de trabalho, né? E no Brasil, nós vemos ter esse dia histórico que ele não traz só assim um feriado, mas traz aí traz um marco na história. Então, nós estamos vivendo um tempo onde estão acabando com o direito do trabalhador brasileiro. Verdade. Então, nós estamos num momento de muita atenção de todo trabalhador, né? Como seja qual for a sua categoria ou classe, né? Que voto democraticamente, né? Mas cada um ele tem que ver e olhar para o candidato que vai somar com a paz do trabalhador. Isso, muito bem. Reginaldo, por favor. Seu Luiz, a gente sempre orienta os nossos trabalhadores, né, em quem ele deve votar, né, nossos deputados, né, que seja federal, que seja estadual, governo, o presidente da República, a gente sempre tem orientado muitos trabalhadores para que ele possa votar, garantir o seu voto e ter o seu direito garantido. Por exemplo, a gente, em 2018, a gente tinha uma cláusula na nossa convenção coletiva que a gente perdeu, né, devido à reforma trabalhista, que foi a horas inteiras,
isso prejudicou muitos trabalhadores, né? Então, o patronal, a extrema-direita, ela não quis nem saber que esse era um direito favorável para o trabalhador, então votou contra isso. A gente saiu da convenção porque a gente perdeu, e a gente sempre diz a ele: orienta, a gente perdemos as horas, entende, para que a gente não venha perder mais direito. Então vocês votem nos candidatos a qual a gente vai mostrar para vocês, né? Porque a gente sabe que é aquele que vai estar lá dentro e vai defender você, vai defender o seu direito. Então a gente tem orientado nosso trabalhador a respeito disso, para que não venha, né, ser prejudicado, né? A gente estamos aí numa luta aí também, né, desse fim da escala 6x1, né, que está sendo votada ali em Brasília, e a gente, né, estamos aí já preparando para que a gente possa, né, até próximo dia 25, né, eu estou indo ali para Brasília junto com a federação aqui do estado, né, para a gente ali conversar com cada gabinete, cada deputado federal daqui do nosso estado. Então isso a gente vai lá à luta, vamos enfrentar, fazer esse trabalho ali em Brasília, se Deus quiser. Muito bem. Eu quero agradecer a Zé Luiz, a Moisés e a Reginaldo por vocês estarem aqui falando sobre isso. É importante falar sobre isso, que é uma questão séria, mas é o futuro nosso, o futuro do Brasil está nas mãos do povo brasileiro e principalmente do povo trabalhador. Agradeço a Moisés mais uma vez, a Zé Luiz e a Reginaldo. A você, nosso ouvinte, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão.